No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a reforma administrativa, a PEC foi apresentada no Congresso Nacional e introduz pontos muito importantes na Constituição Federal que vão impactar os concursos públicos, os novos servidores que pretendem acessar a administração pública, têm o desejo de serem servidores públicos. Então essa PEC ela traz alterações e pontos que vão trazer inovações que, no meu entender, elas são muito graves, ela não traz benefício algum e ela não traz oxigenação no sentido de uma boa gestão pública com essas introduções. Então eu vou falar hoje com vocês sobre esses pontos. Segue comigo depois da vinheta. Pois bem, pessoal, eu sou José de Arimateia, eu sou procurador do município de São Paulo, eu sou ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Paraná e tenho mais de 32 anos de serviço público e eu resolvi fazer esse vídeo para tratar com vocês sobre alguns pontos que a reforma administrativa, a PEC, que foi apresentada no Congresso Nacional, que ela traz e ela vai introduzir na Constituição Federal, que vai trazer, de forma direta, elas vão impactar os modos como serão admitidos os novos servidores públicos. Então, como será? E eu vejo com preocupação alguns 3 pontos, eu vejo com bastante preocupação, e é nesse vídeo hoje eu vou tratar esses 3 pontos com vocês. O primeiro ponto que eu entendo vejo com bastante preocupação é a questão dos cargos comissionados. Então, a Constituição atual, aliás, ela diz que os cargos comissionados eles serão ocupados nas funções de direção, chefia e assessoramento. A proposta de texto constitucional apresentada ela altera essa denominação, ela diz o seguinte, que os cargos comissionados serão ocupados nas atribuições de estratégicas, gerenciais ou técnicas. As gerenciais não deixa muita dúvida, é pouco percebível, é pouco entendível que serão na parte gerencial, chefia, na chefia e direção. Agora, atribuições estratégicas é um termo meio que vago, meio que dentro desse termo cabe bastante funções. Agora, a parte que preocupa é quando diz que os cargos comissionados eles poderão serem atribuições técnicas. E as atribuições técnicas permitem a abertura para que os cargos da administração pública, essas funções burocráticas, corriqueiras, da administração pública possa ser ocupado por cargos comissionados. Ou seja, pessoal, o grosso da administração pública hoje são funções técnicas. E essas funções técnicas que atualmente é impedida, elas poderão ser ocupadas por cargo comissionado. E, ou seja, no interiorzão do Brasil, naqueles municípios lá do Oiapoque, lá distantes, esses municípios poderão tornar-se verdadeiras oligarquias dominadas por um poder que se apodera da estrutura do município e enche de comissionados seus colegiados, seus apadrinhados e trará um malefício ao serviço público. Então eu acho assim, o texto constitucional como está, ele vai permitir uma grande gama de cargos públicos que pode ser ocupado por comissionado, porque a função técnica ela é a maioria do nosso serviço público, tá certo? Então eu vejo com bastante preocupação esse artigo e eu acho que era importante que se fosse retirado essa parte aí técnica, que os cargos comissionados pudessem exercer funções técnicas. Ah, mas o que são funções técnicas? É o técnico administrativo, é o próprio procurador do município que exerce função técnica, os pessoal da saúde, enfermeiro, todos esses são funções técnicas. Então é muito preocupante e eu acho que é uma abertura nociva que está dando aos entes, aos chefes de poder para nomear esses cargos comissionados.
E mais grave ainda é que essa PEC ela traz uma previsão onde diz que os mecanismos de acesso, de nomeação e de exoneração serão estipulados por ato do poder, por chefe de cada poder. Ou seja, é o próprio chefe do ente que vai, mediante decreto, estipular quais são as condições de acesso, os mecanismos, claro, obedecendo uma lei federal. Vamos dizer que essas funções são ocupadas por cargo comissionado, ou seja, vai tirar do poder legislativo, que atualmente é feita a lei do cargo comissionado, é feita mediante lei, hoje vai ser um simples ato do chefe do poder. É muito grave isso aí, eu vejo com preocupação e eu entendo que essa parte aí deveria ser retirada. Segundo ponto bastante grave que eu vejo, essa questão, eu vejo com bastante preocupação, é a questão que a reforma traz como fase do concurso público. É a fase do período de experiência. Mas não só essa parte. Eu acho o seguinte, que se fosse só essa parte do período de experiência de 1 ano, para depois você ser nomeado em definitivo e entrar no estágio probatório para concluir e passar a ser por prazo indeterminado, eu acho o seguinte, isso aí seria tranquilo, porque você seria nomeado, iria para a administração pública no dia a dia e você ia submeter a avaliações objetivas, com pontos objetivos, e no final, se você alcançasse uma pontuação X, você ser efetivado. Isso aí eu vejo tranquilo. A minha preocupação é essa parte aí, mas ela combinada com a outra parte do inciso, lá onde eles alteram, onde eles dizem o seguinte, que os mais bem avaliados após o período de experiência, esse pessoal serão aproveitar da administração, mas não fala nada daqueles que não serão bem avaliados dentro do número de vaga previsto no edital. O que serão feito deles para mandar embora? Só que nessa ótica eu vejo com preocupação, não é nesse, é o ponto seguinte, é que hoje a administração pública, nos diversos cargos e carreira, tem pessoas que migram mediante concurso público de um cargo para outro. Eu conheço pessoas que foram técnicos judiciários e hoje são magistrados. Eu conheço outras pessoas que são procuradores da República e foram analista. Eu, por exemplo, já é meu 5º cargo público. Eu fui técnico judiciário, eu fui sargento do Exército, eu fui procurador do município no interior, eu fui auditor de controle externo. Só que a preocupação que eu vejo é o seguinte, é que muitos cargos públicos, empregos públicos, muitas carreiras, elas não existem nos seus estatutos que o regulamentam a previsão do Instituto da Recondução. Essa previsão do Instituto da Recondução, ela está bem clara e objetiva lá na Lei 8.112. Lá no artigo 29 da Lei 8.112, ele define de forma clara e objetiva o que é recondução. A recondução é quando você é nomeado para um outro cargo público que você fez mediante concurso e no período do estágio probatório você é reprovado, só que no cargo anteriormente ocupado seu, você era estável e lá havia a previsão da recondução, então você é reconduzido a seu cargo anteriormente ocupado, porque você já era estável e a vida continua. Muitas vezes você não se adapta a essa nova carreira, ao novo serviço, e aí você acaba sendo reprovado, mas aí você volta para o seu cargo ocupado. Hoje, na situação como está, isso vai ser um impeditivo para que a administração pública seja oxigenada com pessoas que adquiram experiência no decorrer do tempo, passando por vários cargos, por várias funções, exercendo diversas carreiras. Por quê? Porque muitos não vão correr o risco de assumir um novo cargo público e passar pelo período de experiência
e no final não ficar aquele grupo bem avaliado e eles serem eliminados, mas não ter a possibilidade de retornar ao seu cargo anteriormente ocupado, mesmo que você fosse estável, porque não há previsão legal. Isso eu digo com bastante propriedade, porque eu já tive duas situações em que eu ocupava o cargo público, o emprego público, e não havia previsão legal. Eu fui procurador do município de Santa Bárbara do Oeste e lá é seletista, é empregado público. E não há previsão do Instituto da Recondução. Mas mesmo assim, eu ainda tive a coragem de assumir como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Paraná, porque nós temos a consciência de que no estágio probatório o índice de reprovação é muito pequeno. Então, eu arrisquei. A mesma coisa ocorreu quando eu fui nomeado a procurador do município de São Paulo. Lá no Tribunal de Contas do Paraná, não há no seu estatuto que rege os servidores de lá, não há previsão do Instituto da Recondução. Então, tomei posse aqui em São Paulo, estágio probatório, caso fosse reprovado, eu não teria como retornar ao meu cargo anteriormente ocupado. Então, na situação atual, eu pensaria 3 vezes, 1000 vezes, em vir tomar posse como procurador do município de São Paulo. Por quê? Porque eu poderia não ficar entre esse número de mais bem avaliado e eu perderia meu cargo lá de auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Então, eu vejo isso com preocupação, porque isso vai trazer um prejuízo para a gestão pública, para a administração, porque não vai permitir que pessoas qualificadas, não vai dar incentivo que você estude, que você se prepare, que você adquira essa experiência, e não vai permitir que você, que tem um grau de conhecimento bastante grande, leve para outros cargos mais relevantes. Então eu vejo muito delegado que viraram juízes, eu vejo promotores que viraram procurador da República, eu vi empregados públicos de diversas carreiras, eu vi pessoas, já encontrei no dia a dia na gestão pública, procuradores que eram procuradores da Petrobras, que foram adentrar outras carreiras, procuradores de municípios que são seletistas, empregado público que não haviam, e esse pessoal migram, e isso vai, de qualquer forma, vai impedir, vai inibir que esse pessoal, eles consigam galgar e subir na carreira. Eu acho que um prejuízo para a administração pública e um prejuízo para o candidato, um prejuízo para aqueles que estão hoje dentro da administração pública e que querem mudar para outras carreiras, mediante concurso público, mediante o processo. Então, essa fase do trainee eu não vejo com muito, eu acho que ela poderia ficar com uma fase de avaliação. Agora, o que eu vejo com preocupação é essa questão de dizer que depois do período de experiência, só vai ser bem nomeado, só vai ser aproveitado pela administração pública aqueles que estiverem dentro do número de vagas previstas no edital e bem avaliado. Ou seja, dá a entender e deixa bem claro que serão chamados diversos candidatos e só os melhores bem avaliados de acordo com as vagas previstas em edital serão nomeados e o resto serão mandados embora. Então, se na origem lá o candidato que tomou posse, que tinha um outro cargo público, lá não tem o Instituto da Recondução, esse pessoal serão mandados embora, isso vai inibir. Qual a solução que eu vejo? A solução plausível, é uma solução que é trazer para o texto constitucional, para a reforma, o Instituto da Recondução, como está previsto lá na Lei 8.112, no artigo 29, essa previsão de caso você seja reprovado no período de experiência, você não fique dentro desse número de mais bem avaliado, você possa retornar ao seu cargo anteriormente ocupado. Isso para os que já são detentores de cargo público. Eu acho que trazer o Instituto da Recondução seria um benefício muito grande para expandir para outras carreiras, para permitir que outras carreiras possam trazer esse texto para dentro da reforma, introduzir na Constituição Federal, será benéfico, porque vai expandir, vai tornar amplo para a aplicação a todos os municípios, estados e municípios, a todos os entes da federação e a todas as carreiras, que seja empregado público, que sejam não empregado público, servidores públicos. Então, eu acho importante
fosse introduzida na reforma o Instituto da Recondução. Minha terceira grande preocupação, e que eu vejo aqui, e que eu vejo como um mal que está sendo introduzido, porque não vai trazer benefícios técnicos para a administração pública, não vai trazer nenhuma vantagem, eu vejo a alteração que está prevista no artigo 37A da proposta. É a introdução na Constituição Federal, o artigo 37A, onde há a previsão, caso seja aprovada, que os entes da administração pública, seja federal, estadual, municipal, eles possam firmar instrumentos de cooperação com entidades públicas e privadas para prestação de serviço público, inclusive com utilização de pessoal. Ou seja, pessoal, isso é uma abertura trazida agora para dentro do texto constitucional, aonde vai permitir que os entes eles possam terceirizar todo o serviço público. Ou seja, a grande parte do serviço público pode ser terceirizada. Posso firmar um instrumento com a entidade privada para prestação de serviço público, ou seja, terceirizar tudo. Terceirizar dentro de uma... Você pegar... como a minha experiência como auditor de controle externo do Tribunal de Contas, e lá eu trabalhava na parte de gestão de pessoal, eu via lá, e nas minhas inspeções e auditorias que realizavam os municípios, dar claro, entender que o desejo do gestor é ou ele encher a prefeitura de comissionado ou ele terceirizar o serviço. Então eles têm essa grande vontade de terceirizar. Eu acho que esse artigo ele está trazendo essa terceirização em massa do serviço público. Vai a possibilidade, excluindo-se as carreiras típicas de Estado, as quais nós não sabemos quais são, porque não existe hoje uma lei no nosso sistema jurídico dizendo que carreiras são essas, quais são as carreiras típicas de Estado, nós supondo qual as carreiras que poderão ser denominadas como típicas de Estado, carreira policial, magistratura, tem várias carreiras. Agora, o grosso, a parte maior, que vai mais impactar que as outras carreiras, essas não serão denominada como típica de Estado, e elas poderão ser ocupadas nos moldes como essas reformas estão sendo proposta, elas poderão ser ocupadas por cabo comissionado e poderão ser terceirizadas em massa. Isso vai afastar e excluir o concurso público, porque tanto para o cargo comissionado, que não existe nenhuma prova de seleção, é um cargo que é nomeado por aproximação, vamos dizer, por politicagem daquele que está próximo dos seus políticos, que não exige currículo, não exige formação, não exige nada. É tudo apadrinhamento. E o cargo comissionado hoje ele não há essa exigência de fazer certame público, de passar por provas, ter que estudar, não exige nada. Só nomeia tal e pronto. É muito ruim isso aí para a administração pública, vai trazer prejuízos graves. Então é essa questão dessa questão do cargo técnico poder ser ocupado por cargo comissionado. E a segunda questão que eu acho grave é a questão do trainee, do período de experiência, e depois desse período ser aproveitado pelo ente somente aqueles bem avaliados de acordo com a vaga no edital, e o restante que foi chamado, mandado embora. Isso eu vejo com bastante preocupação se não existir o Instituto da Recondução. E o terceiro, essa questão de firmar instrumentos aí de prestação de serviço público com entidades públicas e privadas para prestação de serviço público, inclusive com utilização de empregados particulares, ou seja, é uma terceirização em massa. Irá ocorrer uma terceirização em massa, combinada com um grande número de comissionados, e trará prejuízos graves, não trará nenhum benefício. Isso é muito grave e nós temos que estar vigilante. Todos esses que se interessam, que estão aí com o desejo de ocupar um cargo público, que
pretendem serem servidores públicos, eu convido a todos a entrar no site da Câmara lá e do Senado, a mandar para os seus parlamentares e-mails exigindo essas mudanças, a fazerem coro que essas mudanças não passem ou que sejam alteradas. A reforma passa. Tem alguns pontos da reforma que são bem-vindos. Eu não vou citar aqui porque o vídeo não ficaria muito longo, mas tem pontos da reforma que eu vejo que são plausíveis, que são muito bons. Mas esses 3 pontos e mais alguns outros eu vejo com preocupação e que vai trazer prejuízo. É isso, pessoal. Então, eu novamente renovo aqui o pedido daqueles que chegaram até aqui, que se inscrevam no canal, que gostaram do vídeo, do assunto, deixem um joinha e comentem. Então, eu agradeço a vocês aí, que vocês participem aqui do debate, deixem comentários, críticas, elogios, ideias, tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para falar com vocês, né? Nós estamos juntos nessa luta, né? Nós vamos junto a trazer benefícios da reforma, mas que seja benéfico para a carreira, que seja benéfico para aqueles que pretendem e que permaneçam democráticos meios de acesso aos certames públicos, porque eu entendo como o melhor meio de acesso a qualquer um para o serviço público. É isso, pessoal. Nós vamos, ao final, conseguir aí sensibilizar os nossos parlamentares sobre isso aí. Então, até mais, até a próxima e que acompanhe os próximos vídeos aí, os meus argumentos que eu trago aqui para vocês, tá certo, pessoal? Abraço e até a próxima.